direto do canal Chuva Sebaca, aqui estou eu, professor Jean. E a partir de agora, revisão N2, segunda etapa, Colégio Santa Isabel. Paz e bem a todos. E vamos lá, amigo. Detalhe, vamos revisar também a parte daquela. Vamos lá, gente, vamos lá. Começando pelo conteúdo programado, deixa eu colocar aqui só uma musiquinha aqui de fundo aqui para poder a gente se concentrar e fazer a nossa revisão. Férias, pelo amor de Deus, férias. Chega. Vamos lá. Então pronto, vamos lá. Conteúdo programático. O meu conteúdo programático da N1. João, o que é que eu faço? Estuda a prova N1. Estuda a prova da N1. Tudo bem? Tranquilo aí? Tudo tranquilo, né? Estuda a N1, menina, estuda a N1, tá bom? Mas ainda vou revisar aqui tem umas coisas importantes que eu vou revisar dessa N1, tá bom? Mas estuda a N1, viu? Todinha, tá bom? Pois bem, Primeira República entre a espada e a oligarquia. Onde estava o povo? Esse é o nome do capítulo B3 da N1, menino, da N1. E o inédito, Jean? Qual é o inédito? B4, a Era Vargas. Meu slide tá no Google Classroom. Baixa e estuda, né? Claro. Aqui tem um detalhe. Daqui, olha. Crise 29, que eu tive acesso aí ao capítulozinho dela. Crise 29, A3, Crise 29, A4, nazifascismo e Segunda Guerra Mundial. Peraí, deixa eu lembrar aqui uma coisa. Você vai ouvir som de menino gritando, mobilete passando, o metrô, o Satanás passando, mas você presta atenção aqui, ó. Em mim aqui. Aqui, ó, professor Jean. Bora lá, vamos. Sem gracinha, agora vamos começar a nossa revisão. Deixa eu começar lá pela parte da N1. Tem uma parte importante que eu acho super importante, que vale a pena ver de novo, né, cara? Que é um assunto que este ano completou 101 anos. Como é o nome? Um assunto dizendo da Primeira República que completou 101 anos. No ano passado nós estávamos lá no Teatro São José, um aulão super, hiper, mega espetacular que o Colégio Santa Isabel, Paz e Bem, promoveu a vocês, que foi a Semana de Arte Moderna. Cara, é tão importante. Porque o que eu acho massa nesse movimento, sabe o que é? Porque esse movimento ele criticava a influência, cara, é tão fácil, a influência estrangeira, tudo bem? Criticava a influência estrangeira na cultura brasileira. Então, esses caras, eles rejeitaram o colonialismo mental, cara. E claro, qual era o propósito? Qual era o objetivo? Defender uma cultura tipicamente, culturalmente nacional. Chupa essa manga. Bem docinha, menino. Outra coisa importante também, que é muito, hiper, mega importante também, da Primeira República que nós estudamos, e eu cobrei na N1, é justamente, cara, não. Qual é a maior economia mesmo da Primeira República? A maior economia? Vai, cita aí pra mim, pra eu ouvir, eu quero saber, vai, qual é? Cita aí pra mim ouvir. Vou esperar. O famoso café. Cara, presta atenção aqui em mim, ó. A partir do final do século XIX, a cotação do café no mercado internacional, ele havia começado a cair. Começa um declínio nos preços do café, né? E outros países também passaram a produzir café. Como é o nome disso, menino? Concorrência. E aí o excesso de oferta do produto acabou derrubando os preços. Lei da oferta, vai, completa pra mim. Lei da oferta e da procura. Capitalismo, filho. Capitalismo é isso. Então os produtores brasileiros, eles não se conformavam com a queda da cotação do produto que eles exportavam. E aí, em 1906, tantos governadores de São Paulo, quantos governadores de Minas Gerais, quantos governadores do Rio de Janeiro. Aí eu paro e penso, peraí, deixa eu pensar aqui. Jean, quem é o Rio, São Paulo e Minas Gerais nessa situação histórica agora que a gente está falando? Os maiores produtores de café.
Então esses três governos, na verdade, eles se reuniram para tratar essa situação da queda dos preços do café. Diante da concorrência, então, como o produto caiu seus preços, começou a derrubada dos preços, eles querendo levantar o preço. Qual foi a alternativa aqui? Os três, né? Os três que eu acabei de citar, né? Gerou uma política. E essa política deu origem ao famoso Convênio de Taubaté. Cara, é o Convênio de Taubaté. Convênio de Taubaté. O que é que o Convênio de Taubaté fazia? Comprava o excedente do café que não era vendido. Cara, e o governo, né, a fim de manter o equilíbrio entre a oferta e a procura do produto, comprava o excedente do café. Chupa essa manga, menino. Fazia empréstimo, avolumava a dívida externa. Alguém vai pagar essa conta. Você sabe que alguém vai ter que pagar essa conta. Mais tarde alguém vai pagar essa conta. Tá bom? Beleza? Agora vamos pro que interessa. Vamos pra Era Vargas. Cara, não esquece que eu falei lá abaixo o slidezinho. Gente, cara, a Era Vargas. Cara, a Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, 15 anos ininterruptos, que Getúlio Vargas, desde o golpe de 30, o golpe de 30, conhecido como Revolução de 1930, governa até 1945, que é o término da Segunda Guerra Mundial. Cara, Getúlio Vargas, ele tinha um discurso, o grande populista Getúlio Vargas, né? O populismo que ele era o árbitro, né, para resolver para poder arbitrar, julgar conflitos sociais, que no Brasil tem muitos, né? Ele, mantendo os privilégios dos dominantes, da elite, fazia concessões às massas populares com o intuito de controlá-los. Populismo. Mas o discurso do Getúlio Vargas, ele traz ele expressa, ele tem uma admiração, não esquece, pelo fascismo. Fato, não tem quem tire isso da minha cabeça nem da história. Ele tinha uma admiração pelo fascismo. Fica ligado, tá certo? Fica ligado que ele tem uma admiração pelo fascismo. Uma coisa importante também, que a gente pode falar também do Getúlio Vargas, é que o Getúlio Vargas, ele, na Era Vargas, nos 15 anos, ele elaborou duas constituições. São duas constituições na Era Vargas. A de 34, a de 1934, que abre aquela fase governo constitucional, que vai de 34 a 37, que essa Constituição ela foi promulgada, que ela tinha uma orientação liberal e democrática, né? Que ele manteve o regime federativo, 3 poderes, presidencialista, extinguiu o cargo de vice-presidente, né? Mandato presidencial de 4 anos, né? É lá onde encontram as leis trabalhistas, né? Jornada de trabalho de 8 horas, né? Descanso semanal, né? Férias remuneradas, né? Assistência ao menor e à mulher. Você vai encontrar o voto feminino, voto secreto. Então tem uma série de coisas. Tá tudo bonitinho lá no meu slide. Show, top! Mas também nós temos a Constituição de 1937, que ela é redigida apenas por uma pessoa. Aí eu já sei que a bichinha ela é o quê? Outorgada, né? E Getúlio Vargas, né, pede ao Francisco Campos, que era o ministro da Justiça, para que elabore essa Constituição segundo aos moldes da Constituição polonesa. Então ela tem uma inspiração na Constituição polonesa, né? E por isso que ela é super conhecida, tá lá no meu slide como polaca, né? A polaca, porque tem inspirações nas constituições da Itália fascista e da Polônia. Opa, porque onde é que é a casa do fascismo? É a Itália. Então por isso que ela é enviesada, vou dizer de novo, ela está enviesada a polaca, né, na Constituição italiana e na Constituição polonesa, a polaca, fascista, né, polonesa, Polônia, polaca, fascista. Não tem como você errar não, não tem como você errar um negócio desse não, bebê. Não tem como, beleza? Então a revisão aqui no canal Chupa Essa Manga, você não pode esquecer o Sababa, que é o like, dá logo aí o likezinho aqui. Sababa, que é like em hebraico, beleza? Então, não esquece,
tá bom? Opa, esse assunto fascínio, já tocou agora no fascínio. Tem a ver com o quê? Com a aula da Keula, a revisão da prova da Keula. Nazifascismo é o capítulo dela, como eu citei no início da revisão. E a Segunda Guerra Mundial. E você não pode esquecer, você não pode esquecer do projeto Filme História, né? O filme Olga, que foi assistido por vocês em casa. Eu assisti uma parte, né? Com vocês na sala de aula. Mostrei até um trecho, a parte final importante, para você ver a importância do Luiz Carlos Prestes, né, o líder da ANL, né? Então, o filme ele é baseado em fatos reais e retrata a vida da Olga Benário, né? De 1908 a 1942, né? Que era uma jovem alemã, judia, alemã por nacionalidade, judia por etnia, né? E ela também era militante do movimento comunista. Então a história ela tem, né, esse pano de fundo, né, sobre as atrocidades cometidas pelo capitalismo, tá bom? E aí assista, já está no Google Classroom, como está aí embaixo aí na descrição, né? Projeto Filme História, Olga, você pode assistir lá no Google Classroom, tá bom? Assista porque tem questões da prova lá do projeto que eu falei para vocês, tá bom? Uma coisa importante também que eu não posso deixar de destacar é que como havia dois partidos políticos no Brasil naquela época, dois partidos bem conflitantes, não eram só eles dois, mas dois partidos bem conflitantes, bem antagônicos, né, diametralmente opostos, como a A e B, os integralistas, né, fundado pelo Plínio Salgado, né, que tinha até uma saudação chamada Anauê, né, e tinha o partido fundado pelo Luiz Carlos Prestes, esse que era o marido da Olga Benário Prestes. Então você não pode esquecer, né? E aí três cidades, né, planejam a famosa intentona comunista, a derrubada do governo do Vargas, e acabou sendo um fracasso. Prestes é preso, Olga é deportada para a Alemanha e é executada, no final das contas, numa câmara de gás, como eu mostrei para vocês. Né, a famosa intentona comunista, que Getúlio Vargas se aproveita dela em 37, porque Getúlio Vargas tinha que sair em 38, né, segundo a Constituição que ele mesmo estabeleceu, né, que o mandato seria de 34 a 38, mas em 37 ele se aproveita da intentona comunista, né, para proteger o Brasil, decreta estado de sítio e começa uma nova ditadura no Brasil, a ditadura do Estado Novo, que vai de 37 até 1940. Né? Certo? Até 1945. Beleza? Tá certo? Tranquilo? Então, e aí eu não posso esquecer também daquele da A e B. Cara, na A e B não, peraí. Corrigindo, a A e B era o partido do Plínio Salgado, né? O partido que tinha inspiração lá com o fascismo, né? Eu estou falando do DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda. Lembra lá que eu coloquei lá no meu slide, né, que controlava todos os meios de comunicação, né? Lembra lá dos sambinhas lá que eu coloquei? Né? Os sambinhas. Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bom de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Antigamente eu não tinha juízo, mas resolvi garantir meu futuro. Veja você, sou feliz, vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém. Digo bem, vai, o que eu cantei agora passou pelo DIP. O texto foi alterado? Certeza foi alterado. Se foi alterado, né, como várias outras músicas foram alteradas, elas acabaram, a partir dessa leitura feita pelos censores, elas acabaram, na verdade, evidenciando, né, uma adequação agora de uma produção musical que o contexto político agora estava mais do que marcado pela intervenção do Estado. O DIP nada mais fazia o que uma intervenção estatal nos meios de comunicação. Se a música não faz a crítica, mas favorece, nada mais é do que a produção musical agora adequada ao contexto político, valorizando o Estado.
Cara, que coisa massa, né? Presta atenção para você entender, né? A censura aqui no caso, né? Então, volta e meia havia um intervencionismo estatal. Cara, que coisa, que detalhe precioso. Que manga da questão. Cereja do bolo não, é manga da questão. Cara, que massa. Presta atenção nisso aí. E várias outras letras também, gente, né? Que legal, né? Aí, por isso que Vargas conseguiu o quê? Validar através da produção musical a sua intervenção estatal. Até combinou, até rimou. Massa. Entendido? Show? Isso aqui é super, hiper, mega importante. Agora deixa eu revisar aqui a parte da Kello, nazifascismo, Segunda Guerra Mundial, né? Cara, não esquece, cara, Segunda Guerra Mundial, 6 anos de Segunda Guerra, 1939 até 1945, que vitimou milhões de pessoas, que se alastrou por terras, por mares, né, por oceanos, por ares, né, porque tinha guerra aérea também, de quase todo o planeta. Então, você não pode esquecer que isso está enviesado com a minha matéria também, que é a postura brasileira nesse conflito. Como é que foi a postura do Brasil? Não esquece que eu coloquei uma série de slides sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra, através de uma pesquisa que foi realizada por um historiador da UFPR, né? Após o Brasil declarar guerra ao eixo, né? Enviou a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, para combater em terras italianas. Por isso que tem a famosa Batalha de Montese, que faz homenagem ao bairro do Montese em Fortaleza, né, o bairro do Pici, né, aquele posto, né, de comando. Então, fica ligado. Então, o Brasil envia a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Lembra daquela piadinha que disseram? Brasil participar da Segunda Guerra, Brasil participar da Segunda Guerra, Brasil participar da Segunda Guerra. Que é isso, rapaz? É mais fácil a cobra fumar. Pois toma, meu amigo, ao logo da FEB. A cobra fumando. Beleza? Tranquilo? Show? Então, fica ligado. Revisando a Kello. Que ela colocou também, que faz parte da prova dela da N1, crise de 29, não posso esquecer, cara. 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, né? O famoso crash, né? Que na semana seguinte se iniciou a grande, que eles chamam a Grande Depressão, né? A crise econômica que afetou profundamente todos os países ocidentais industrializados, ou dependentes deste país que agora estava quebrado, que eram os Estados Unidos da América. Então essa crise de 29, ela se deu justamente, cara, da superprodução. Além da superprodução, o subconsumo, o subconsumo, que agravou pela concentração de quê? De riquezas. Tá certo? Pela concentração de riquezas. Tá bom? Beleza? Então, e aí, Jean, como combater? Como combater? Como combater essa crise? Né? Os primeiros anos da década de 30 foram muito complicados. Então o mundo assistiu uma grave crise econômica, né, que atingiu boa parte desse mundo capitalista. Né? E para combater os Estados Unidos, né, acabou adotando um conjunto de medidas, né, do Keynes, John Keynes, né, do economista britânico Keynes, que passou a ser chamado de New Deal, que nada mais é do que a intervenção do Estado na economia. Ele aumenta a intervenção do Estado na economia. Né? Esse é o papel do New Deal. Aumentou a intervenção do Estado na economia. Tá bom? E aí, tratando-se de nazifascismo, né? Por exemplo, a ascensão do próprio Hitler. É muito interessante a ascensão do Hitler. Né? No início dos anos 30 vai se dar justamente a partir da convocação pelo presidente Hindenburg, né, para chefiar uma coalizão governamental. Né? É muito interessante isso. E até, por exemplo, o estopim da Segunda Guerra Mundial, ela vai se dar justamente, né, para a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, o ataque à sua base naval, que fica localizada no Havaí, chamada Pearl Harbor, né, que por conta do ataque kamikaze, né, dos japoneses, né, a base naval chamada Pearl Harbor, né, isso acabou sendo o estopim da entrada dos Estados Unidos da América na Segunda Guerra Mundial. Né? Outra coisa também importante são as consequências da Segunda Guerra Mundial, né, que de imediato começa uma nova guerra, Guerra Fria, né, e também a própria criação da Organização das Nações Unidas, que aposenta a Liga das Nações, que tinha sido criada depois da Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, a ONU, né?
a Organização das Nações Unidas, e começa a famosa guerra bipolar, a guerra das ameaças, a guerra psicológica, chamada de Guerra Fria, a famosa Guerra Fria. Então, o Brasil nessa participação na Segunda Guerra Mundial, ela é muito interessante, essa participação do Brasil nessa Segunda Guerra, né? Que é a própria inclinação, né? Diplomática brasileira, né? Em favor dos próprios aliados, quando o Brasil conseguiu negociar, né, a aquisição, que está lá no meu slide, da famosa CSN, né? Com o Banco dos Estados Unidos, né? Que é a Exim Bank, né? Ela que vai financiar a CSN. A entrada do Brasil no conflito também, ela pode ser considerada e explicada somente, né? Ela pode ser explicada pela pressão, né? Na verdade, pela pressão. Depressão é crise. Esquece isso. É pela pressão que os Estados Unidos exerceu, mas também pelos repetidos ataques que a Marinha Alemã, né? Aos navios brasileiros, como eu mostrei aquele videozinho lá no meu slide, lembra? Importantíssimo você saber disso, né? Como também o presidente Roosevelt, né? Ele buscou estimular essa aproximação cultural, que a gente chama de política de boa vizinhança, né? Em relação aos países do próprio continente, né? Aí vem, lembra que tem a criação do próprio Zé Carioca, né? O próprio Walt Disney veio para cá, né? Veio ao Brasil para ter uma conversa com o Getúlio Vargas. Daí nascer a maior base naval depois dos Estados, a segunda maior base naval, não, desculpa, a segunda maior base, né, militar americana fora dos Estados Unidos estava no Rio Grande do Norte, em Parnamirim, como eu falei, né? Que é essa base, né, que fica lá em Parnamirim. E ela se dá justamente desse acordo econômico, né, a posição geoestratégica do Brasil na região Nordeste, né, para juntar as tropas aqui em direção a Nápoles, na Itália. Isso é muito importante também você saber, tá bom? Ok? Show? Show de bola? Então, e claro, né, o início da Segunda Guerra Mundial, né, o início da Segunda Guerra, o Hitler, né, que tinha feito um acordo, aquele acordo de não agressão, o pacto de não agressão, o pacto nazi-soviético, também conhecido como nazi-soviético, o famoso Ribbentrop-Molotov, né? Hitler faz um acordo com que nação, né, de não agredir? Com a União Soviética. Por isso que quando a Polônia, né, é conquistada em 2 semanas, a Polônia é dividida em 2 partes, né? A parte que está localizada na vizinhança da União Soviética fica sob domínio soviético. A parte que está localizada na parte que está ligada à Alemanha, sob controle alemão. É lá que começa a Segunda Guerra Mundial de fato, né? O 1º de setembro de 1939, né? Que é justamente quando é feito esse acordo de não agressão entre os 2 países. E quem que vai quebrar esse pacto de não agressão? A própria Alemanha. E aí a União Soviética vai desencadear uma tática, né, que eles já tinham né, há muito tempo, né, que é a terra arrasada, né, que ela é utilizada novamente, como foi utilizada na era napoleônica também, né? A terra arrasada para poder expulsar o exército alemão que estava entrando no território soviético. Beleza, companheiros e companheiras? Então escuta direitinho a revisão. Não deixe de assistir o filme. Escuta essa revisão, fazendo pausa, anotando. Todo mundo com 10, todo mundo de férias, em nome de Yeshua HaMashiach. E eu vou me despedir aqui de vocês com muita saudade. E no mais, chupa essa manga! Valeu, companheiros e companheiras. Tchau, tchau!